A história da inteligência artificial começou muito antes de existirem computadores, antes do ChatGPT, Gemini, mesmo antes da internet e da eletricidade. O ser humano já tentava responder a uma pergunta: como podemos transferir uma tarefa realizada pela nossa mente para uma ferramenta ou uma máquina? Durante milhares de anos, calcular significava usar a própria mente, dedos ou pedras. Mas quanto mais a sociedade crescia, mais complexas eram as contas. Foi nesse contexto que surgiu o ábaco. Diferentes versões apareceram em várias civilizações. A ideia era simples: usar peças móveis para representar quantidades. O ábaco introduziu uma ideia fundamental: números e operações podiam ser representados fisicamente fora da mente humana. A informação podia ser armazenada. No século XVII, John Napier desenvolveu os logaritmos que simplificavam cálculos complexos. Ele também criou os ossos de Napier. Essas barras ajudavam em multiplicações seguindo uma sequência organizada. Não havia inteligência ali, mas já existia algo parecido com um procedimento lógico. Em 1642, Blaise Pascal criou a Pascalina para ajudar seu pai na cobrança de impostos, usando rodas dentadas para somas. Na Pascalina, o próprio movimento do mecanismo produzia o resultado. O ser humano preparava os números e a máquina executava a operação. Gottfried Leibniz foi além, acreditando que o raciocínio humano poderia ser organizado por símbolos e regras. Ele criou a calculadora de passos. Isso aproxima as calculadoras da inteligência artificial. Começava a surgir a possibilidade de transformar processos do pensamento em regras sistêmicas. Mas essas máquinas eram raras. A fabricação exigia precisão extrema e elas eram construídas para tarefas específicas, não eram programáveis. A mudança veio com Joseph Jacquard e seu tear controlado por cartões perfurados. A sequência de furos determinava o desenho no tecido. Era uma forma inicial de programação. O comportamento da máquina podia ser modificado sem reconstruí-la, bastava mudar os cartões de instrução. Charles Babbage notou que tabelas matemáticas feitas por pessoas tinham erros. Ele imaginou uma máquina para produzi-las automaticamente. Na década de 1830, Babbage projetou a máquina analítica. Ela teria um depósito para memória e um moinho para processamento. Diferente da anterior, esta seria de uso geral e programável por cartões perfurados, contendo princípios que hoje vemos nos computadores. Ada Lovelace percebeu que a máquina poderia trabalhar não apenas com números, mas com símbolos, textos ou até música. Ela viu além da aritmética. Em 1843, Ada publicou o primeiro algoritmo para ser executado por uma máquina. Ela é a primeira programadora da história. No fim do século XIX, Herman Hollerith usou cartões perfurados para processar o censo americano, criando a base do que viria a ser a IBM. Representar, armazenar, calcular e programar. Cada uma dessas capacidades foi transferida pouco a pouco do pensamento humano para as máquinas. A história da IA começou quando passamos a desmontar o raciocínio em pequenas etapas. Antes de máquinas que aprendem, precisamos de máquinas que calculam. Tudo começou no momento em que alguém olhou para uma tarefa da mente humana e perguntou: será que uma máquina poderia fazer isso por nós?